Atenção, atenção. Está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. Um podcast que traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada! Já chega apertando o joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Irlanda Talk Show. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você. Salve, salve galera, começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Eu sou o Edu Scandaroli, sou o host desse podcast. Ali no cantinho a gente tem ela, né, a nossa produtora e comentarista, Aninha Tagarela. Como é que você tá? Tá ótimo. Bom demais, vamos pra mais um, né? Bora mais um. Você travou as costas hoje, não? Eu, né? Tá de boa, né? Tu que travou, todo ferrado, já tá velho, né? Cara, a gente trabalha muito, parece que não, mas a gente trabalha muito aqui no Irlanda Talk Show. Tava em né? Galway ontem, ó. O negócio aqui é babado, velho. O negócio tá louco. Mas vamos lá, tô com a convidada aqui, né? Aliás, sejam muito bem-vindos se é a primeira vez que vocês estão chegando por aqui. Já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Deixar o like nesse episódio, né? Comentar bastante também, né? O que você acha, tiver pergunta, dúvida, sugestões, pode deixar aqui escrito. E o mais importante é enviar esse episódio pra todo mundo. Porque a gente vai falar um pouco sobre, não só a história de vida, assim, da nossa convidada aqui hoje, mas vamos falar também um pouco sobre diabetes, né? Como que é isso aqui na Irlanda, vamos fazer uma comparação breve aí também com o Brasil, né? Porque eu acho que é importante, pode ajudar muita gente que de repente tem curiosidade de sair do país e fica meio assim, será que tem suporte lá? Não tem? Enfim, hoje a gente vai descobrir um pouco mais com a nossa convidada, a Evelyn, que já tá aqui nos estúdios do Irlanda Talk Show. Como é que você tá? Toca aí. Oi. Aê, tudo bem? Obrigado, viu, por ter vindo. Nada. Prazer é meu, né, de estar aqui. É isso aí. Eu fiquei sabendo, gente, que ela é assim, ó. Ela é calminha, mas se ela vê uma coisa errada, ela liga pra polícia, tudo, né? O negócio aqui é... resolver o problema, eu resolvo. Resolve o problema, não é? Tem isso. Tem. Né? Aliás, já vou começar assim. Que história é essa aí da polícia? Vai, só pra gente já quebrar o gelo aqui. Então, eu trabalhava num café, eu era barista / atendente de caixa, né? E eu ficava praticamente o dia inteiro sozinha nesse café, que era café de bairro, não é muito movimentado, né? E a dona ia lá às vezes. Daí um dia ela estava lá, num dia aleatório que ela estava lá, chegou um cara irlandês e perguntou por ela. Eu falei, tá lá nos fundos, né? Ele foi lá, quando deu 5 minutos, comecei a escutar uma gritaria, ele brigando com ela e ela, help! Tô louco. Aí, e eu travei, porque eu tava sozinha no lugar. Tinha uns, olha o nível. A clientela do café eram uns homeless, que é morador de rua, né, aqui. Então, tipo assim, era um café bem de bairro, bem assim, excluidão, assim, sabe? Que bairro que era isso aí? Acho que eu prefiro não comentar. Era um bairro longe, hein? Vamos lá. Longe. Clondalkin, Tala. Qual, Aninha? Vai. Tala, tu respeita Eu acho que é Tala, hein? Não, você é Bluebell, não vem não. Mas eu já fui Tala. Você já trabalhei em Tala. Pode ser Tala, hein, gente? Não sei. Eu não sei. Mas aí, tipo assim, a clientela desse bairro tinha brasileiros que iam lá e tal, mas quase todo dia ia esse grupo de moradores de ruas aí lá tomar chá no café. Aí eles estavam lá, só tinha eu e eles, não tinha mais nenhuma clientela, que era meio vazio, meio parado. E eles começaram a gritar lá dentro. Aí daqui a pouco eu fiquei tipo assim, só que foi muito rápido. Então assim, em segundos começou a gritaria e barulho de pancada assim, tipo pá, assim. Aí eu não sabia se estavam batendo na porta, se estavam batendo com ela na porta, né, sei lá. E aí, quando deu tipo assim, mais 1 minuto, o cara saiu correndo dos fundos pra porta da frente. Ela saiu atrás, toda descabelada, e falou pra mim, chama a polícia, chama a guarda. Aí eu peguei meu celular na hora, e os moradores de rua tudo assim, né? E aí o cara tava com o carro estacionado na frente, ela tentou, tipo, ele entrou no carro, ela tentou abrir a porta, porque ele pegou o celular dela, parece. Aí ela tentou abrir a porta, ele tipo empurrou ela, jogou ela no chão, fechou a porta e saiu com o carro, quase que passou por cima dela, que ela tava no chão, no meio da rua. Caralho, velho, pesado, hein? E aí nisso, só que daí eu já tava ligando pra guarda falando no telefone, tipo, tem um cara batendo na minha chefe, aí pedi onde que é, daí eu falei, eu não sabia, na hora, em inglês, né, e na hora eu não sabia nem onde é que eu tava, que eu falei, eu não sei o nome da rua, é um café aqui no bairro tal,
É perto de um, sei lá, um prédio na esquina que tem um nome de sei lá o quê. Tava tentando explicar assim pra polícia. Aí eu tive a ideia de pegar uma correspondência que chegou lá e li o nome da rua, o nome da rua, tudo pra ele certinho. Ele falou, a guarda já tá a caminho. Aí, só que nisso o cara já tinha vazado. Ela tava toda chorando e, assim, traumatizada lá na rua, né? E todo mundo em volta, as pessoas que estavam passando na rua, pararam pra acudir ela. E eu no telefone com a guarda. Quando eu voltei pra dentro pra pegar a correspondência, pra dar o endereço e tudo mais, eu percebi que os mendigos que estavam ali, eles, nesse meio tempo, eles entraram no caixa, pegaram o dinheiro que tinha no caixa, foram embora, vazaram sem a gente nem perceber. Só acho que era, tipo, não tinha muito dinheiro ainda, né? Aham. Mas limparam o caixa ainda, uns salafrários. Aí... A gorjeta, limparam a gorjeta. Limparam a gorjeta, limparam Porra. o caixa e não ajudaram em nada, né? Até porque se a polícia chegasse, acho que eles que Ó, iam... mas o foco deles tava no dinheiro ali, eles queriam ajudar nada, não. enfim, eu me senti uma idiota depois. Falei, nossa, eu larguei o caixa de qualquer jeito e fui... Mas você foi ajudar, né, pô? Tá certo. Mas aí, enfim, daí a polícia chegou bombeiro, daí eu tive que conversar com todo mundo. E minha chefe não falava inglês direito. Ela ficou pedindo pra eu traduzir. Tudo que a guarda começou a interrogar ela falava no inglês mais ou menos. Daí a guarda olhava pra mim, daí eu explicava direito. Então você era barista, /atendente, /translator. Isso. Só que não tava na minha carteira o não translator. tava, entendi. Não tava. Mas Sacanagem. aí... Mas foi isso, eu fiquei horas nesse dia por conta de polícia, daí a gente fechou mais cedo, ela pediu pra eu acompanhar ela até em casa, que ela tava com medo de ir pra casa dela, se o cara soubesse. Mas, enfim, no final dos contos o cara era agiota. Entendeu? Daí eu fiquei... Por isso que eu prefiro assim, não sei dar muitos... prefiro não dar muitos detalhes. Porra, Mas depois eu vi que o cara era agiota, que acho que o ex-marido dela tava devendo dinheiro pra ele. Aí o cara não tava achando o ex-marido, foi atrás dela. Caraca, esse povo é foda mesmo, velho. Isso aí não dá pra... Não dá pra... Aí depois disso, passou acho que uma semana, eu ainda fui lá. Nem uma semana, acho que eu fui lá mais uns 2, 3 dias. E nisso ela tava negociando nessa mesma época de vender o café pra uma outra pessoa. E aí ela tava negociando de vender comigo dentro. Tipo assim, a funcionária já tá contratada, já tá acostumada. Não, é estranho, mas é porque isso é comum aqui. As pessoas vendem as empresas com as funcionárias dentro já. Vender comigo dentro. Ficou parecendo assim, vou alugar um apartamento com um morador dentro já. É tipo isso. Mas a gente faz hoje. O quê? Alugar apartamento com gente dentro, uai. Você não divide quarto? Não, mas é diferente. Eu imagino na minha cabeça assim, eu estou, sei lá, vendendo meu apartamento, mas a pessoa já vai estar lá dentro. Já tem um morador, Já né? tem um morador. Mas aí ela tava vendo justamente isso. E ela tinha perguntado se eu tinha interesse e tal. E antes disso acontecer, eu falei, ok, né? Só vai mudar o dono, mas meu salário continua caindo na conta, tá bom. Mas depois que aconteceu, aí eu falei com o meu marido, né, o Matheus, ele já ficou assim, você não vai nesse negócio nem amanhã mais, você não aparece lá. Agora o cara já viu sua cara, sabe onde você trabalha, vai que ele não acha ela, procura você. Eu falei, nossa. Aí eu acho que isso era uma sexta-feira, daí teoricamente eu teria que ir no sábado. Aí eu acho que eu só fui, eu não lembro direito, mas eu acho que eu só, tipo, fui, abri a loja e falei com ela lá, falei, olha, mas eu não vou mais, obrigada. Ela, mas vai ficar tudo bem, ela tentando me acalmar. Eu falei, nossa, eu fiquei muito traumatizada. Na hora eu fiquei firme, fiz tudo que tinha que fazer, mas depois eu fiquei, tipo, não querendo pisar mais lá, né? Deu medo. Daí, tipo, todo o ambiente já tava meio esquisito, né? A clientela era homeless, era morador de rua. Então já não era um café muito legal de se estar, um ambiente legal de se estar, né? Mas... É bem desafiador mesmo, cara, porque e tem dia que eles sozinha, estão né? de boa, assim, tipo, alguns, né, tipo, tem envolvimento com droga. Eu trabalhei num café também que, tipo, tinha dia que a galera, mano, tava virada no Sim. giraia. Não, nesse Nem café... todos, né, óbvio, mas, tipo, sempre tem um. Sim, e nesse café, tipo, vira e mexe, entrava gente pra usar droga no banheiro. Então, tipo, aí às vezes eu ficava sozinha lá, porque tipo, tinha um chefe que ia lá preparar as coisas algumas vezes por semana. Então tinha vez que ele tava lá na cozinha e tinha vez que não. Aí eu ficava sozinha o dia inteiro no lugar. Aí, tipo assim, quando ele tava na cozinha, qualquer coisa eu chamava ele. Mas teve vezes de eu estar sozinha e entrar 2 mulheres juntas no banheiro. Aí minha chefe, coincidentemente, veio pra fechar o caixa e tudo mais. Aí eu falei, tem 2 lá no banheiro. Daí ela falou, não pode. E minha chefe já era
experiente de Irlanda, né? Aham. Já chegava gritando com cabo de vassoura, sai daí, vou chamar a Gada. Porque, pô, não pode, né? E as mulheres, tudo dando de louco. Não, eu tô aqui trocando o absorvente. Você não pode me tirar do banheiro na minha intimidade. Ela falou, não quero nem saber, sai daí. Tipo, era o nível. Que eu falei, gente, eu não vivi isso no Brasil. Eu fui criada numa bolha. E aqui eu comecei a viver umas coisas assim. Falei, nossa, acho que não é ambiente pra mim, não, né? Aí quando deu essa do cara bater, né? Ela falei, tá, é a última, então deixa quieto. Ai, é extremo demais, tá louco, É. cara. Tem uma galera assim lá no... Pô, do lado da Mandy ali, velho. Ali tem um estabelecimento romeno. Eu até perguntei esses dias, falei, mano, que nacionalidade que é esses caras? Porque ali é poucas ideias, velho. Eu já vi, eu parei minha moto ali um dia que eu fui na Amante. Aí os caras saíram com cabo de vassoura, dando vassourada na molecada, eu vi mano. essas stories, eu acho. Exatamente, que eu falei, mano, os caras acabou de se pegar aqui. A galera não deita, velho. bizarro. Ali, sei lá, o bagulho é louco. Eu já trabalhei também, não fugindo um pouco do assunto, né? Mas eu já trabalhei num outro café, em outro bairro, daí não tinha nada a ver com esse. Mas que também tinha daí uns trombadinha, né? Aqueles adolescentezinhos que a gente, né? A gente já tem um apelido carinhoso. Tem um carinho, assim, um apelido carinhoso por eles. Aí, às vezes eles entravam no café. Daí, quando tava só as funcionárias sozinhas, a gente ligava pro chefe, que era o dono. Aí ele todo assim, né? Quando ele chegava, os caras, não, tá cool aí, né? Tipo, tudo de boa, não, tamo indo. Eles, não, você, por favor. Só que não precisava nem baixar o nível, né? Porque ele chegando, os caras já respeitavam, os menininhos já respeitavam. Aham. Mas aí, foi aqui na Irlanda que eu comecei a conviver com essas coisas, assim, que no Brasil, eu era do interior, né? Da onde? Taubaté, cidade da grávida. Já viu? Eita, eu soltei um vídeo ontem falando sua cidade, mas não era da grávida, né? Não, mas é Taubaté, interiorzinho de São Paulo, né? Então a gente ia da cidade pra cá, não acontecia muita coisa, não. As coisas Tirando a grávida, né? as coisas que acontecia era passar vergonha em rede nacional, era isso. Tem o parkour também, né? Sim, tinha o Batman. Já viu o Batman de Taubaté? O Batman de Taubaté, qual que é? Era um senhorzinho que ele se fantasiava de Batman pra ser justiceiro na cidade de noite. Mentira, mano. Você tá me tirando. É verdade isso? Pior que é verdade. Foi até entrevistado. Que isso? Ele era o Depois justiceiro? Você procura no YouTube. O Batman de Taubaté tem? Tem, Batman de Taubaté. Meu Deus, eu quero ver isso aí, cara. Eu quero ver isso aí. Enfim, então, tipo, você não teve nada disso, assim, você vivia numa bolha, é isso? É que o meu marido gosta de falar que eu era menina de condomínio. Então, Nutelinha. Nutelinha, Entendi. cresci, ia pra escola, ia pra igreja, pra casa, pra escola, pra igreja. E aí, Matheus, que vida fácil, né? Aí, fala aí. Né? E tá lá no bastidor ali. Ó. Mas aí, enfim, daí eu não tinha proximidade nem convívio com esse mundo fora da bolha que meus pais criaram, né, a gente. Entendi. Aí, as pessoas até falavam que eu era inocente demais lá em Taubaté, que eu andava de carro com a janela aberta, com a minha bolsa no banco do carro. Aí as pessoas falam pra mim, você é louca, você para no semáforo, vem alguém e arranca sua bolsa de dentro da janela do carro. Só que esse tipo de coisa era um filtro que não passava na minha cabeça, porque eu nunca fui criada, nunca me ensinaram, ó, isso pode acontecer, então... Mas também você falou que a cidade, tipo, era bem pacata, assim, nada acontecia. O que máximo que ia acontecer era a grávida tacar um bebê dela em você, assim, ó, sei lá. Ou o Batman, né, sei lá. Inclusive agora, temos que tomar cuidado, porque o Edu tem um bebê reborn. Agora tem um bebê reborn aqui, ó. É o Valtinho. Vou até deixar ele aqui, Tem até nome. Tem até nome. Ai, Deus. Mas é porque eu também tenho, tipo assim, beleza, a cidade era pequena, não acontecia muita coisa, mas tinha os bairros mais perigosos e tinha o centro, o condomínio, que aí eu convivia mais nessa área do centro e do condomínio, entendeu? Aí, mas até o centro, né, de noite é perigoso e tudo mais, mas... Faz sentido. Mas é isso, né? Sai da bolha, aí vai viver outras coisas. Aqui na Irlanda, acho que você, né, igual você tá falando essas histórias assim, acho que você tá vivendo muita coisa diferente. Sim. E com isso tem a pegada também da diabetes, né? Que era algo que você já tem desde sempre, é isso? Ou você descobriu... Eu descobri quando eu tava na faculdade, eu tinha acho que 20 anos. Tá. Agora eu tenho 32, então tem 12 anos que eu sou diabética. Tem 32 anos? Nem eu acredito. Né? Caraca, mano. Você falaria que tem... Não, eu Nossa, já Ninha. sabia.
barriga, né? Que Então, isso, cara? Que água que você tá tomando? com certeza não é aquela ampola do hialurônico. Que eu comprei ontem, né? Oi, depois de velho, quer ficar Caraca. tomando ampola de hialurônico. Ah, não sei se agora adianta muita coisa, não. Falei pra ele. Adianta, oxe, lógico que adianta, gente. Tem que cuidar também, dá tempo sim. É, antes tarde do que nunca, né? Mas aí depois isso. é só gastação de dinheiro. Agora é só o procedimento. Não, se puder fazer antes, melhor, exato. É. Caraca, você tem Desde os 32? 20. É, tem Caraca, 32. mano, não parece. Obrigada. Mas é genética. Minha É? irmã também tem cara de novinha. Pode Minha crer. mãe não tem cara de novinha, né? Mas ela também tem cara de mais nova do que a Cara idade de que ela tem. bebê reborn. Né? É. Não, mas acho que é minha família mesmo, genética. Entendi. Mas E aí tu descobriu então, tipo, na faculdade? na faculdade. É, mas Foi. você passou mal? Não, então, o sintoma que eu tive foi sede. Senti muita sede, porque tipo, eu nunca fui de beber água. Aí um belo dia, eu trabalhava em casa, né, em home office. Aí um belo dia eu falei, nossa, que sede, né? Para uma pessoa que nunca bebia água. Aí bebia, tipo, 1 copo de água por dia. Aí eu falei, nossa, que sede. Aí botei um copo, bebi um copo inteiro no Gucci. Falei, nossa, nunca fiz isso na vida. Aí, e falei, nossa, a sede não passou. Aí foi nisso, bebi outro copo, não passou. Bebi outro copo. Quando eu vi, eu já tava bebendo um 4º copo e a minha sede não passava. Eu falei, gente, que sede esquisita é essa? Aí eu comentei com a minha mãe, eu morava longe da minha mãe, né? Eu morava sozinha numa cidade e minha mãe morava em outro estado. Aí eu liguei pra ela e eu ia no mês seguinte passar férias com ela e com meu pai. Aí ela falou assim, quando você vier pra cá, você vai no meu médico, a gente faz um exame pra ver se tem alguma coisa, né? Aham. Aí quando eu fui de férias pra lá no mês seguinte, acusou lá no exame de sangue diabetes. Caramba. Aí meu pai olhou, tipo, eu nem fui na consulta, minha mãe só pegou o pedido do médico, eu fiz o exame e a gente pegou o resultado. Aí meu pai leu assim, a gente não é dessa área, ninguém da minha família é da área da saúde, mas ele leu e falou, eu acho que isso aqui é diabetes, hein, essa menina tá diabética. Aí, É bem coisa de pai, né? Essa menina tá diabética. olhando assim, né? Acho que essa menina aqui tá diabética, hein? Aí eu olhei e pensei, oxe, não vai ter mais sorvetinho. Nossa, eu sempre gostei muito de doce, de massa, né? Carboidrato é muito ruim pra diabético, né? Eu sempre adorei pão, macarrão, arroz, sorvete. Enfim, tudo que era bobeira. Aí, quando eu acabei as férias, né? Passou um mês, voltei pra Taubaté, onde eu morava, e lá eu fui procurar uma consulta, né, no médico e tal. Aí falei pra ele o que tinha acontecido, ele realmente deu o exame de sangue pra eu fazer de novo. Fiz, e ele falou, realmente é diabetes, e era um médico do plano de saúde que eu tinha na época. E ele, sabe aqueles médicos que tá um pouco se lixando, tipo, só quero o próximo paciente logo? Olha como que ele pegou meu exame. Ele olhou assim, tava com um papel do lado assim e falou, beleza, isso aqui é diabetes, você vai ter que começar a tomar insulina todo dia, e medicação, tantas vezes por dia. Tchau. Aí eu olhei assim, eu falei, mas e se eu não fizer isso, o que acontece? Eu sabia nada sobre a diabetes, né? Nem explicou nem nada, só foi passando assim e já era. Aí eu falei assim, mas o que acontece se eu não tomar? Aí ele falou assim, você definha até morrer. Que isso, mano? Aí eu... Uma menininha de 20 aninhos, gente, criada na bolha. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, pode ir na farmácia agora comprar tudo e você vai começar a usar a partir de hoje já. Aí eu fui na farmácia, aí tive que comprar, né, glicosímetro, que é pra furar o dedo, pra medir a glicose e tal. É caro essas coisas no Brasil? Eu lembro que na época deu R$600. Exato, Caraca, né? mano. Aí a média ali era uns R$600 por mês. Por mês? Sim. Aí, só que aí, nisso, eu morava sozinha em Taubaté, né, nessa época. E aí minha mãe tinha uma melhor amiga da igreja, e ela era como se fosse uma segunda mãe pra mim, tia Nilza. Beijo, tia Nilza. Aí, ela foi comigo, eu falei, tia, vamos comigo no hospital, no médico, né, porque eu não sei, né. Aí, tava morrendo de medo. Aí, a única coisa que eu sabia sobre diabetes era que minha avó, quando eu era criança, eu via ela sempre com injeção, né. E eu sabia que é porque ela era diabética. Só isso. Então eu morria de medo de ter que tomar injeção. Era só isso. Aí a gente foi a minha tia falou, absurdo o que esse médico fez. Vamos procurar um médico de verdade. Um particular, o melhor médico de Taubaté, que tem a especialidade em diabetes. Aí a gente achou, ela conseguiu lá os contatos dela. Com uma médica que daí sim, nessa consulta foram 2 horas de consulta. Ela me explicou tudo sobre diabetes, o que era, como que ia ser minha vida a partir. Faz sentido. O que ia mudar na minha vida. E por que eu tinha que fazer, enfim, as coisas que eu tinha que fazer, né?
E daí ela falou também que tinha como eu tentar dar entrada com um pedido pro governo de eu receber tudo isso de graça. Pra não ter o custo de R$600 por mês, né? No mínimo, né? Aí foi com ela que eu dei entrada no processo de demanda judicial contra o governo e consegui ganhar, que também é outra coisa, né? Não é todo mundo que ganha. Aí, a partir daí, eu consegui pegar tudo de graça. Insulina, agulha, as fitinhas pra furar o dedo, tudo. E aí, eu comecei a fazer meu tratamento sempre de graça. Todo mês eu ia no postinho retirar minha demanda ali, né? Meu pedido com a minha receita e tudo mais. E fazia acompanhamento no médico. De 3 em 3 meses, alguma coisa assim. Aí foi assim minha vida durante todos esses anos até vir pra cá. A tua diabetes é tipo 1, é isso? Tipo O que é a diabetes tipo 1? A tipo 1, ela é insulinodependente. A pessoa com diabetes tipo 1, ela tem que aplicar insulina. O corpo dela não produz mais insulina ou produz quase nada. Tá, seria a mais séria, assim? Como que é essa categoria? Ela é a... Tipo assim, tem as mais populares, assim, é a tipo 1 e a tipo 2. Vou comparar as duas pra você entender daí a diferença. A tipo 2, ela dá em pessoas mais de idade. A tipo 1 dá em pessoas mais jovens. Tem criança que nasce com a tipo 1. Não nasce, mas tipo assim, desenvolve com 1 aninho, 2 aninhos. Pode desenvolver na adolescência, na infância, na juventude. Eu desenvolvi, tipo... Ela despertou com 20 anos, mas o que falam da tipo 1 é que você sempre teve esse gene em você. Mas dependendo do seu estilo de vida, ela pode despertar mais cedo ou mais tarde. A minha despertou na faculdade quando eu tava comendo miojo e nuggets todo dia, então... Ai, que maravilha, que alimentação boa, né? Não façam isso. Que coisa Se eu soubesse que ia virar, eu tinha me alimentado melhor antes, né? Sacanagem. Mas, enfim... E aí a tipo 2 ela dá em gente mais velha que, tipo assim, o corpo vai cansando de produzir insulina ao longo da vida. O pâncreas vai cansando. E quando é a tipo 1 em gente mais nova, como se fosse uma falha genética e o seu corpo para de produzir em alguma hora. Pode ser que ele pare de produzir quando você tem 1 aninho de idade, pode ser que ele pare quando você tem 20. O de idoso não, que é o tipo 2, ela vai diminuindo gradativamente. Entendi. Tanto é que o idoso não necessariamente tem que aplicar insulina. Às vezes ele toma só um medicamento, toma né? medicamento pra incentivar a produção de insulina. A minha avó, ela tomava remedinho todo dia, né, pra diabetes. Ela tomava remédio pra diabetes. Ela falava isso, né? Era assim mesmo, né? Meu filho, a avó tá estranha hoje, acho que eu não esqueci de tomar o remedinho. Meu pai já era o seguinte, meu pai falava assim, diabetes tá bom, vou tomar remédio hoje não. Aí ele decidia quando ele vai de acordo com o CRM que ele tirou Que lá. loucura! Não. Hoje eu tava controlada, já era, vou comer doce. Não, gente, isso é muito... E aí, engraçado, uma coisa que aqui na Irlanda eu tive acesso a coisas que eu não tinha acesso no Brasil pro tratamento da diabetes. E aqui eu vi como dá pra ter uma qualidade de vida muito melhor sendo diabética do que eu tinha no Brasil. Porque isso que vocês estão falando, minha avó só tomava, meu pai só tomava quando ele queria. Eu só falo, eu não tô bem hoje não. Mas ela media o dedo pra ver toda hora. Porque, tipo assim, a gente tem que sempre se basear medindo o sangue, né? A glicose no sangue. Só que é um saco você ter que furar toda hora o seu dedo, fica cheio de machucado e tal. Dói muito. Sim, então, tipo assim, no Brasil, o meu próprio médico falava... você não precisa furar o tempo todo, ficar, né, se machucando, mas tem que furar e verificar a glicose pelo menos 3 a 5 vezes no dia. Caraca, é muita coisa, Porque gente idosa não foi ensinada na época deles, né, quando eles foram diagnosticados, até porque eu acho que o conhecimento era outro, né? Mas, e também o idoso, às vezes é cabeça dura. Você acha que o idoso vai querer ficar vigiando ali o tempo todo? Mas o idoso também com aquela pele super... fina, né? Vira uma casquinha, depois não cicatriza porque tem diabetes. É um loop, né? Que nunca... Né, que é difícil, pô. Sim. Então, assim, aí, às vezes, o Matheus mesmo, né? Tinha uma avó que ela tinha diabetes e ficou, tipo, cega, eu acho... porque é uma das consequências, né? Sim, é uma das consequências, não vai cuidando. Mas é porque daí não tem aquele cuidado. Aqui, eu monitoro minha diabetes 24 horas. Por quê? Porque eu tenho esse aparelhinho aqui, ó. Dá pra ver? Esse é aquele aparelho que tem um aplicativo? Sim, eu olho no meu celular e ele mede minha glicose. Mostra ali pra câmera, vamos ver. Lá, dá pra ver. É aquele que fica pitando, assim, quando ela baixa ou tá muito alto, assim. Isso, ele mostra, tipo, no meu celular vira um gráfico. Então eu consigo acompanhar o dia inteiro como que a minha glicose tá. Se ela tá subindo, se ela tá descendo, se ela tá descendo muito rápido. Isso é gratuito aqui? É gratuito. Olha isso. E isso no Brasil é muito caro.
Então, lá no Brasil é aquele esquema de você furar o dedo e ter que ficar medindo de horas em horas. E é muito ruim porque você não consegue ter um parâmetro de tipo assim, medir, beleza, tá 120. Mas tá subindo ou tá descendo? Se tiver 120 e tá subindo, eu tenho que aplicar insulina. Se tá 120 e tá descendo, talvez eu tenha que comer um doce daqui a pouco. E no Brasil não tem isso. E isso tudo eu aprendi aqui. Entendeu? Porque daí aqui a gente tem mais tecnologia que ajuda, né? E, tipo, mudou muito, assim, sua alimentação? Ou como que você lida com isso diariamente? O miojo parou, né? O miojo com nuggets. Então, minha alimentação teve que mudar drasticamente quando eu fui diagnosticada, né? Porque daí não tinha mais isso ou é isso. Aí... É que assim, a minha mãe, ela sempre foi de comer saudável, evitar dar refrigerante pra gente, evitar dar biscoito e essas coisas durante a nossa vida. Quando eu fui morar sozinha na faculdade, eu pensei, liberdade! Daí eu comecei a comer tudo que eu queria comer e não podia. Aí você falou assim, agora minha mãe tinha razão, né? Tá entendeu? Vendo? Aprendeu, né, Edu? É biscoito, não é bolacha. Ela falou biscoito. Biscoito. Não, mas ela tá falando biscoito de polvilho, é isso. Não, é assim. Biscoito recheado. Não, bolacha. Você é da onde? Ué, eu sou de... que vocês acham que eu sou de Taubaté. Eu morei em Taubaté há muito tempo, mas eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Nada a ver, enfim, é bolacha. Aí você lê lá no pacotinho, você vai ver que tá escrito. Mas é em francês, né? Biscuit. Tá? Tá. Vai. Então, enfim. Mas enfim. Foi mal, é só pra reforçar aqui. Nada a ver. Atrapalhou o assunto falar isso aí. Nem sei onde a gente tava agora. Mas, não, daí eu comecei a comer só tranqueira, né, na faculdade. Aí eu comia miojo, nuggets, batata frita todo dia, praticamente. Aí eu tava realizando meu sonho de vida, né? Aí passou um pouco tempo, fui diagnosticada com diabetes. Aí depois da diabetes eu tive que ter a alimentação. Que daí eu fui num médico. Depois da médica que teve a consulta de 2 horas lá, que me explicou tudo, eu encontrei um médico que tinha no meu plano de saúde. E aí esse virou meu médico que me acompanhou por uns bons anos aí, né? E aí ele era tipo assim, falava, diabetes é igual quartel-general, não tem nem final de semana. Todo dia você tem que ser regrada. A alimentação é isso, isso e isso. Aí ele tinha um papel, assim, uma folha A4, com a dieta do que você podia comer. E, tipo, era a mesma dieta pra todo mundo. Todos os pacientes dele ele tinha um bolo, assim, dela impressa. No final da consulta, aqui, ó, sua dieta. E ia dando pra todo mundo a mesma dieta, não tinha personalização nenhuma. E aí, era basicamente legumes à vontade, uma colher de arroz, assim, e uma de feijão. E a mistura, né? O frango, a carne. Só que, gente, eu adorava arroz. Imagina, eu que comia metade do meu prato era arroz, tive que cair pra uma colher, assim. Aí eu falava, quer saber? Perdeu a graça, nem quero comer arroz mais. Assim, se não for pra comer meio prato, eu não quero. Daí, nessa época, eu aprendi a comer legumes, que eu não comia legumes a minha vida inteira, eu nunca gostei de legumes. Aí eu aprendi a fazer com manteiguinha, um negocinho gostoso, assim, na chapa e tal. E a partir daí, eu comecei a comer sempre a mesma coisa. Meu almoço era brócolis e cenoura, e com filé de frango grelhado. Aí todo dia virou a mesma coisa. Então nessa época eu fiquei bem regrada de sempre comer a mesma coisa. Final de semana eu me permitia comer um hambúrguer, uma pizza. Mas eu não contava pra ele, porque pra ele não tinha final de semana. Não tinha, general. Pra ele não tinha. Aí fiquei assim alguns anos regradinha. Até que eu mudei de plano de saúde, eu mudei de médico. E aí esse outro médico ele era mais flexível, tipo, adaptava a dieta, blá blá. E aí eu fui abrindo mais as rédeas, né? Aí aqui, na Irlanda, eu engordei. Porque aqui a gente vê um monte de comida gostosa. Mais barato. Que é barato, você pode comprar e tal, sem peso na consciência. Aí a gente começou a engordar. Eu falo, eu e o Matheus junto, né? Porque a gente não engorda sozinho. Ele, coitado, tava ali na dele. Ele até jogou o celular aí, ó. Ele tava no celular, o celular até caiu da mão dele, coitado. Mas aí a gente começou a engordar, porque daí começou a comer um monte de coisa gostosa, né? E pra vocês entenderem a diferença, é que, tipo assim, o médico que era do quartel-general, ele falava só da insulina longa. O meu tratamento com ele era só da insulina longa, que são 2 tipos de insulina, a curta e a longa. A longa, ela é tipo assim, a dose fixa, todo dia você toma a mesma coisa. E aí ele falava, você tem que adaptar a sua comida ao que você tá aplicando. Então, se você comer mais, o que você tá aplicando não vai mudar. Então, não vai dar conta de processar o que você tá comendo. Então, você tem que comer sempre a mesma coisa. Entendi. Aí, quando eu mudei pro outro médico, ele fazia esse outro tipo de tratamento, que usa as 2 insulinas
em acordo, né? Uma complementando a outra. E a curta, ela é o contrário. Você adapta a insulina ao que você come. Entendi. Então, quanto mais você come, mais... Essa é mais legal, né? mais insulina você aplica. É tipo isso. Aí eu comecei a ter mais liberdade de poder comer, experimentar as coisas e tal. Aí aqui já desandou, né? Porque eu falei, beleza, então eu posso comer o que eu quiser. Aí fui engordando. Aí agora, nesse ano que estamos no projeto Futuro Baby, né? Não é o Reborn, não. Não. Tá. De verdade mesmo. Tá. Aí- Oxi, agora eu fiquei sentido. Como que você fala que o Valtinho não é de verdade? Ai, não que seja de verdade, né? Mas um que respira, um Tá que bom. fala, né? Tá. Aí, assim, a gente tá querendo se preparar pra engravidar, né? Daí, não, a gente tem que deixar o nosso corpo saudável e do jeito que é pra ser mesmo, né? Que a natureza foi feita pra ser. E aí, nós estamos na dieta, né? Daí eu voltei a coisinha regradinha, mas... É mais difícil, né? muito difícil. Ah, cara, que legal. Pô, massa que tem, igual você falou, né? Você trouxe essa comparação. Aí aqui tem essa... Pô, não precisa pagar, tem esse, né, sistema. Pra quem, tipo assim, tá no Brasil e tá assistindo aqui hoje e tem a diabetes lá, tipo... E aí não tem certeza de, né, como que vai ser aqui o processo e tal. Fala rapidinho assim, ó, o que você fez pra você entrar no sistema e pegar as paradas de graça? Foi muito burocrático? Você teve ajuda de alguém? Como que foi? Então, eu, antes de sair do Brasil, eu já tava pesquisando como é que funcionava aqui. Não achei muita informação na época, mas eu achei uma menina que escreveu em um blog super, tipo, aleatório, nem lembro que blog é esse mais, mas ela contou como que ela fez. E eu anotei tudo pra eu fazer igual. Resumindo, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui... a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar emprego para conseguir o PPS, né? Ou vice-versa. Tem que ter o PPS. Um coisa vicioso ali, né? É. É o rabo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Isso. Mas eu tinha que conseguir o PPS. Assim que eu consegui o PPS, eu marquei uma consulta médica. Porque pra ir no médico você tem que ter o número do PPS. Ah. E aí, tipo assim, eu cheguei em janeiro. Aí eu consegui meu PPS em fevereiro. Tipo, um mês depois. Aí, minha consulta foi em março, vamos supor assim. Aí, da consulta até eu conseguir pegar meus medicamentos, né, de graça, que é a insulina, tudo é de graça aqui, né? Insulina, agulha, sem precisar entrar com processo. Não é igual no Brasil que você entra com processo contra o governo. Aqui é automaticamente de graça. Só que você primeiro precisa ir no médico. Aí no médico você fala, né, qual é o seu tratamento no Brasil, você traz sua receita do Brasil para ele analisar, traduzida, né, para inglês. E fala, eu só quero continuar meu tratamento e quero usar isso daqui, que é o CGM, né, que chama. E aí o médico dá entrada no pedido, você, tipo, assina lá o papel, preenche com seus dados, mas o médico envia para sei lá onde e depois chega um cartão na sua casa. E aí, com esse cartão, você consegue ir na consulta de graça, no hospital, consegue ir na farmácia com a sua receita, pegar tudo de graça, insulina, Ótimo, hein? as fitinhas, agulha, tudo. E isso daqui também, chega daí na farmácia, você pega na farmácia de graça e tem que estar na receita. Você só precisa que tudo esteja escrito na receita e levar o cartão e a receita na farmácia. Pô, que genial. Demorou... Se fosse pagar um desse aí, sairia quanto? Aqui? Aqui no Brasil. Você tem ideia de valor? Esse aqui não vende no Brasil. No Brasil, vende uma marca só, que também vende aqui, mas não é a que eu uso. Mas no Brasil chama Libre. Ele, se eu não me engano, ele é R$350, um sensorzinho que dura 15 dias. Ô, louco, mano. É bem caro. Caraca. É fora da realidade. Esse daqui, se eu fosse comprar, custa €70. Tá. E ele dura 10 dias. Tá. Mas, assim, é de graça. Os próprios, se você for na farmácia, você vai falar assim, eu quero comprar. O próprio farmacêutico, Farmacêutico. vai falar, mas por que você quer Vai comprar? indicar, né? Você pode pegar de graça, entendeu? Aí se você falar, mas por quê? Aí ele vai te explicar e tal. O que foi aconteceu comigo também. Porque quando eu cheguei de entrada no médico, eu só falei da insulina, da agulha, das coisas. E aí, quando eu fui na farmácia pegar a minha medicação de graça, o farmacêutico falou pra mim, mas você não usa o negócio, o aparelhinho? Eu falei, não, o que tem isso? Aí ele que explicou pra mim, ele falou, sim, você dá entrada no seu médico e tal. Aí eu voltei no médico, falei com ele, eu quero dar entrada, blá, blá, blá. Aí deu certo. Caraca, Deu certo. Que top. Bom, E né? tudo isso sem pagar nada, eu só paguei a primeira consulta A do primeira médico que eu fui. Sei lá, €60, 65? Foi. Depende do médico, né? Depende do médico. O médico que eu fui, eu paguei acho que 60 mesmo. Acho que tá essa média hoje em dia. É a média. 40, 80, depende. Se é 15 minutos de consulta, tem de €40, né?
Falar, oi, tudo bem? Tchau. O meu tá 65, tá 70 conto agora, cara. 15 minutos de consulta, absurdo. 15? Nossa. Ah, mas aí é foda, você vai trocar, né? Tem todo o histórico lá, É. sei lá, enfim. Pô, maneiro, cara. É isso, né? Nossa, que legal. E tem um bônus ainda Ah. que eu consegui esse ano. Eu tô aqui há 2 anos e meio, eu acho. E eu tô usando esse aparelhinho aqui desde quando eu cheguei, praticamente, né? Uns 5 meses depois que eu cheguei, eu comecei a usar ele já. E esse ano, no final do ano passado, 2024, a médica, a enfermeira do hospital que eu sempre vou no hospital, tipo, a cada 6 meses eu tenho consulta lá de retorno, né? De acompanhamento. Aí a enfermeira falou, olha, a gente tá com um projeto agora de uma bomba de insulina. Que, tipo, sabe, você já viu caneta de insulina, seringa de insulina? Já. Você tem que pegar e se aplicar, né? Como é que você faz? A bomba, você fica, tipo, com um pager, assim, em você o tempo todo, e ela aplica a insulina sozinha. Você não precisa mais ficar se furando e aplicando. E no Brasil, isso também é outra coisa inalcançável. Você tem que entrar com processo. O meu primo, ele também é diabético, ele tá esperando no Brasil, acho que há uns 4 anos já. Caraca, então é basicamente uma maquininha que já faz tudo. Você, Isso. Tipo assim, reconhece se tá baixo, se tá alto, já aplica. Exato. Caraca, Você não precisa se furar. Ou seja, a qualidade de vida aumenta muito. E a glicose fica muito mais estável, porque ela tem um algoritmo, tem inteligência artificial. Ela comunica com esse aparelho. Eu sou quase um ciborgue, né? Mas você tem, então, tipo, isso. Então, eu vou terça-feira agora, daqui a 2 dias. É isso que eu falei, vai virar um ciborgue, né? Vou virar um ciborgue. Agora eu não tô com ela, porque, tipo, tem todo um treinamento pra você aprender a usar e tudo mais. Aí demorou o processo, né? Demorou uns 6 meses, do final do ano passado até agora. E aí agora, terça-feira agora é o dia de eu ir lá no hospital pra botar pra funcionar o negócio. E é mó legal. Ela comunica com isso aqui lê, tipo, fala, ó... Glicose... Isso aqui você tem que continuar, então, eu com continuo ele, tá? usando, porque ele mede a glicose. A bomba vai aplicar a insulina. Então, eles comunicam entre si pelo meu celular. Entendi. Entendeu? E aí, quando eu comer alguma coisa, eu só vou falar o que eu tô comendo. Entendi. Eu boto no celular assim e ela vai aplicar sozinha a quantidade necessária. Pode crer. E aí, tipo, essas coisas aplicam onde? Na barriga? Pode ser, geralmente aqui na área do abdômen, né? Mas tem vários modelos de bomba de insulina diferentes, né? Entendi. Mas tem modelo que vai no braço, ou pode ir na coxa aqui, na perna. Mas geralmente é algumas opções. E sabe uma coisa? Quando eu era diabética lá no Brasil, o meu médico falou, na época, 10 anos atrás, que eu só podia aplicar insulina na barriga. Aí aqui teve um programa do governo de um curso para diabéticos para ter uma vida mais como é que fala? Mais natural, né? Com menos dificuldades. E aí no curso eles ensinaram várias coisas. E uma coisa que eles ensinaram no curso é que a gente pode aplicar em várias áreas do corpo e tem que, tipo, variar, porque senão começa a endurecer, machucar e endurecer a sua carne. Eu tenho um pânceps aqui que é por causa de ter aplicado muitos anos de insulina no mesmo lugar, na barriga. Entendi. E aí agora, aqui na Irlanda que eu fui aprender, que eu posso aplicar no braço, na perna, no glúteo. Muito legal. Eu tenho aqui, mas acho que é por causa da aplicação de enzima, né, também, que eu aplicava sempre na mesma região, né, por isso que eu tenho essa pochetinha aqui. Acho que não é? Acho que faz sentido, deve ser. Deve ser. Você sabe que tem onde eu treino também na academia, tem uma galera que sempre vai pro banheiro aplicar, assim, umas coisas na bunda. Será que é insulina? Deve ser. Hã? Pode ser, não sei, né? Sei, né? Vai saber. Eu não sei, nunca apliquei isso daí, não. Pior que, nossa, as pessoas confundem, né? Eu já aplicando insulina, as pessoas já olham assim, você tá tomando usando... bomba? Você tá, nossa, assim, no meio da rua, pra todo mundo ver? Eu falo, não, moça, eu ganhei insulina, relaxa. Até na praia já uma vez falaram assim. Mas, pô, aí também você tem um negócio aqui no braço, a pessoa confundir também, né? Faltou ler um pouquinho. Cara, eu queria te agradecer. A Aninha, vamos fazer Você tá preparada? Essa pergunta aí? A Aninha vai te fazer umas perguntas rápidas, jogo rápido, aí papum. Ok. Tá? Só vou agradecer aqui antes, né, os patrocinadores, parceiros aqui do canal. Né, agradecer a Úrsula Perugini Cidadanias, tá? Ela que mexe com cidadania, não só italiana. Gente, nem tudo tá perdido ainda. Calma, a gente fez uma live lá, ela explicou. Tem a parte jurídica, né? O que eles fizeram na mudança da lei lá é uma coisa que é inconstitucional. Então, assim, dá pra entrar com o processo jurídico e ver o que vai acontecer, tá? Então, nem tudo tá perdido. A Úrsula trabalha com cidadanias, tá? Então, não é só a italiana. A Vida Irlanda Intercâmbios, né? Se quer fazer graduação ou pós-graduação, fala com eles também. O que mais? Quer falar deles?
Não, acho que é só isso. Não, eu ia falar alguma outra... dentro do seu budget, na verdade, tem um leque de opções aí, ó, escaneia o QR Code aqui. Então fala com o pessoal assinara, né, da Vida Irlanda, vai te ajudar aí. Visa Pro, basicamente eles vão entender a sua área de atuação e vai estudar o mercado aqui na Irlanda e vai falar, eu acho que você consegue um Critical General Skills e vai fazer todo esse processo de aplicação, né, do famoso visto de trabalho aí. Para fechar aqui, a Bia do Simples Tax, nossa contadora aqui do podcast, né, faz abertura de empresa, registro de marcas, enfim, imposto de renda. Então fala com a Bia aí, se você tem uma empresa ou quer abrir, que ela vai te dar todo o suporte aí. Agradecer ao Edson da Locomotiva pela parceria aqui do estúdio, né? Jiu-Jitsu, quer fazer um Jiu-Jitsu, né? Vem pra Locomotiva. E o Fê da After Transfer, é isso, After Transfer. Eu misturei o Fê. Eu misturei o Fê, porque aí tem o Fê da Ink Vejo Comunicação A fome Visual. tá chegando, hein? Tá difícil. Mas vamos lá, vai, tá contigo. Já sofreu assédio na Irlanda? Ah, já. Que isso? Eu ia pensar, não, mas já. É pra responder? Não, porque eu estudava numa escola. A primeira escola que eu estudei de intercâmbio quando eu cheguei aqui, tinha um iraquiano na minha sala. E eu sempre fui criada na bolha, né? Era simpática, não via malícia em ninguém, era falante com todo mundo e tal. E o cara tava achando que eu tava dando condição pra ele, só que eu não tinha percebido isso. Eu fui perceber quando eu comecei a ver ele em outros lugares sem ser na escola. Aí, tipo assim, eu saindo da aula, por exemplo, ele tava na porta da escola, encostado no carro dele, e fez assim pra mim, ó. Aí eu, oi, sabe, coisa esquisita. Aí, me oferecendo carona, tipo, umas coisas muito aleatórias. Eu falando com o professor, onde que tem abrigo de animal que eu quero ir ver e tal? Ele falou, eu te levo. Eu falei, não, eu vou com meu marido. Obrigada. Não, eu te levo, te dou carona, eu tenho carro. Eu falei, não, obrigada. Começou a ficar um negócio esquisito. Aí, um dia, eu tava indo pra casa de ônibus, e aí, meu telefone começou a tocar, meu celular. Aí, quando eu olhei, eu falei, quem tá me ligando? Aí, quando eu falei, nem conheço, nem sei quem é. Quando eu atendi, eu falei, alô? Aí, ele falando, oi, eu tô aqui no mesmo ônibus que você. Oxi. Aí, eu olhei pro fundo, ele lá no fundo do ônibus, assim. Aí, eu, tá, vou descer aqui, chegou o meu ponto, tchau. E como ele pegou seu celular? Porque o grupo da sala tinha o meu número. Olha que louco, gente. Aí quando eu falei, gente, que esquisito. Aí eu cheguei em casa e contei pro Matheus. Aí o que o Matheus falou, amor, ele tá te assediando, sai fora. Daí eu falei, nossa, hoje eu tava sendo educada, né? Daí a gente foi no dia seguinte, o Matheus foi comigo no diretor e falou, tá acontecendo isso, a gente não quer isso. Aí o diretor ficou pé da vida, que ele falou que isso não é admissível, é inadmissível, né, de forma alguma na escola, que ele ia conversar com ele. Nunca mais viu o cara. Não sei se ele foi expulso, se ele saiu, sei lá o que ele fez. Não, o importante é que ele desapareceu. Desapareceu. Já passou mal por conta da diabetes na Irlanda? Já também. Já fui até de ambulância pro hospital. Eu trabalhava numa fábrica e aí apliquei insulina na correria, contei errado, apliquei mais do que devia. A glicose começou a cair. E eu comendo doce e não subia por nada. Aí você começa a chegar num estado que você fica meio que fora de si, né? Aí eu avisei as pessoas lá, daí meu chefe desesperado já chamou tem aquele departamento que pronto atendimento, né, do trabalho da fábrica e tal. Aí eles vieram, me deram um monte de glucose, de gelzinho de glicose, não tava subindo, daí eles falaram, vai ter que ir pro hospital, aí chamaram a ambulância, fui de ambulância pro hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, tudo fez efeito, daí, pum, subiu. Nossa. Mas aí eu fiquei horas lá no hospital, esperando pra ter alta, sendo que, tipo, eu já tava bem na hora que eu cheguei, porque foi o tempo de fazer efeito, né? Tá. Mas aí foi isso. Já teve algum problema em dividir casa? Dividir casa. E vários, né? Gente, é a pior coisa que tem. Gente, ela fala já pra tudo, né? Olha que curioso. Gente, eu não tenho história pra contar, mas eu tô tendo, né? Nossa, gente, a pior coisa, eu acho que a gente, de todos os problemas que a gente já teve, o pior de todos foi a gente dividir casa com amigos. A gente pensou que era amigo, que ia ser super legal, vamos, né? Tipo, não foi. Ficou muito insustentável, chegou ao ponto de eu gritar e... Eu tento ser controlada, né? Mas chegou ao ponto do cara me estressar ao nível de eu gritar com ele e falar, cara... Enfim, ficou os dois batendo boca na sala, até que, enfim, falaram, vai cada um pro seu canto, vambora, enfim. Nossa. Bem ruim. A amizade, claro, que acabou, né? É difícil. Não tem como sustentar. Por que você parou de criar conteúdo pras redes sociais? Ai, essa pergunta que não quer calar. Eu não sei responder, gente. Eu só
Cansei. Eu tive uma crise de ansiedade com várias coisas que estavam acontecendo na época. Porque teve gente que me dedurou no meu trabalho, me reportaram. Eu fui chamada numa salinha pra ser confrontada pelos chefões da empresa, gente, com gravação e tudo. Nossa. Tipo. Você tá influenciando demais a sua vida, assim. Daí, tipo assim, eu falei, tá me deixando mal, além de eu tá. Tipo, tinha cobrança que eu tinha que fazer parceria, postar vídeo e tudo mais. Aí tinha gente me cobrando, e o vídeo, e isso e aquilo. E aí, por outro lado, a gente mudou pra uma casa, postamos no Instagram, o cara achou ruim e mandou a gente embora da casa. A gente perdeu a casa em um mês. Aí no trabalho, as meninas lá me reportaram, eu quase fui demitida porque estavam querendo usar o meu conteúdo contra mim. Enfim. Aí eu falei, quer saber? Vou descansar, vou tirar umas férias. Aí eu tirei as férias, não acabou as férias ainda, né? Tô tentando... É isso. Você tá fazendo bem, acho que é isso que importa. Período isso, sabático. Né? É isso aí. Tá. Então, obrigado, viu? Por ter vindo até aqui. É isso, né? Top. Uhum. Top. Top. Obrigado por ter vindo até aqui, contado sua história, bastante coisa, né? Legal, gostei. Bastante. E principalmente essa parte da diabetes que acho que pode ajudar bastante, né? Muita gente aí que tá assistindo. Valeu. Que bom. Fico feliz de ajudar. E eu que agradeço o convite, gente. Obrigada. É isso aí, toca aí então, que a gente vai finalizando aqui. Aí. Valeu, Aninha, tamo junto, hein? Obrigado, hein? Foi bom, hein? Ixi, o que tá acontecendo? Essa menina tá tendo crise de diabetes? Não entendi porra nenhuma aqui, ó. É isso aí, ó. Queria agradecer mais uma vez, agradecer a Aninha, o Matheus tá lá no fundo. Você dá um grito aí, vamos ver. Aê, não deu pra ouvir, mas tudo bem. Agradecer você que ficou até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de tudo que passa, né? Por aqui. E comenta bastante, envia esse episódio pros amigos que querem sair do Brasil, né? E tem diabetes. Ou, sei lá, pode ser que alguém descubra um dia, né? Não desejando isso, mas, tipo, né? Todo mundo tá... suspeito, é isso? Todo mundo tá Suscetível. Sei lá, é isso aí que ela falou. Mas é isso, obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Fui! Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show, um podcast que traz convidados incríveis para bater um papo descontraído e contar suas experiências de vida e aventuras fora do Brasil. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que o canal e nossas redes sociais continuem crescendo. Irlanda Talk Show, 4ª temporada, um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho para você.